Que alegria encontrar você mais uma vez aqui no Fórum do Trabalhador, hoje recebendo Oscar Gonçalves, do Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto e região. Olá, Oscar, tudo bem? Tudo bom, tudo certo. Prazer estar aqui com vocês. Oscar, vou aproveitar a sua experiência, você que já foi juiz classista, especialista aí na Justiça do Trabalho, quero abordar algumas decisões do Tribunal Superior que falam das relações trabalhistas e algumas condenações a empresas. A primeira, vendedor obrigado a se fantasiar para aumentar as vendas de chip será indenizado. Preste atenção, Oscar, preste atenção você que está em casa. A Claro S.A. e a PJS Comércio de Serviços de Equipamentos de Telefonia e Informática foram condenadas pela Justiça do Trabalho a indenizar por danos morais um promotor de vendas obrigado a usar adereços com perucas, banner pendurado no pescoço, nariz de palhaço e pinturas para aumentar a venda. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a um recurso feito por uma das empresas e fixou a indenização em R$2.000. Oscar Gonçalves, servidor vestido de palhaço, trabalhador vestido de palhaço. Justiça condenando. Na sua opinião? A justiça está correta. Na Convenção dos Comerciários de Ribeirão Preto, existe uma cláusula que trata deste assunto. Isto é, se a empresa exige que o empregado trabalhe uniformizado, ela deve fornecer o uniforme. Este uniforme ele deve ser discreto, com o nome da empresa, lógico, e não conter dados ou alguma foto, alguma coisa que faça com que esse trabalho, esse empregado passe a ser humilhado ali. E nós temos casos muito marcantes, né? Por exemplo, o Dia da Criança, às vezes supermercados montam camisetas, algumas coisas exagerando com relação à previsão da convenção coletiva. Na Páscoa e assim por diante. Então nós temos algumas irregularidades neste caso, e o Tribunal Superior do Trabalho, ao multar essas empresas pelo exagero, então ele está correto, porque vem traçar uma norma com relação a esta conduta de você expor o funcionário, um garoto propaganda, sem que não resulte em nada para ele, e muitas vezes é ridículo, né? Eu acho que o uniforme tem que ser assim, um uniforme discreto, que identifique a empresa apenas. Qualquer coisa além disso é uma atitude condenável, porque o empregado passa a ser um boneco ali, uma pessoa que está exposta e sujeito a brincadeiras e até gozações dos clientes. No caso dessa decisão, a ação originária começou lá na Paraíba, depois foi analisada pela 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande, e uma das alegações da empresa é de que o trabalhador sabia que ele estaria sujeito a isso, só que a empresa não conseguiu fazer prova nos autos com relação a esse conhecimento. Oscar, existem atividades, por exemplo, existem palhaços, que são profissionais que se vestem de palhaço para promover venda. Agora, o cidadão, quando ele é contratado por uma empresa para ser representante comercial, ele jamais teria essa expectativa de ter que se caracterizar ou de ser humilhado a esse ponto, né? De forma nenhuma, né? Porque a subordinação que o empregado tem, às vezes a empresa, argumentando essa questão, quando ele foi contratado, ela alega que ele já sabia disso. Só que nós temos que entender que o empregado às vezes está arrumando emprego, está contratado, ele tem medo de criar óbices na contratação. E tudo que fala ele concorda, assina tudo. Só que depois nós vamos ver que isso aí exorbita a normalidade. Então tudo que é fora do que é normal é uma atitude, um ato condenável, e exatamente isso vem traçar para os trabalhadores aí uma possibilidade de receber indenização. Às vezes, André, isso vai muito assim por conta do gerente, do gestor que está na ocasião. Às vezes ele exagera e não é uma conduta da empresa, mas no afã dele melhorar as vendas, ele submete os empregados a essa humilhação.
Aliás, bem lembrado por você, que fala que o supervisor acompanhava os empregados e ainda falava a todos: se você não quiser, tem quem queira usar. Mais uma vez, a ameaça da demissão, a ameaça de que outros se submeteriam a uma situação dessa, acaba intimidando o trabalhador, não? Dá a entender que se ele não quiser, ele não vai ficar no emprego e, naturalmente, outros que ele citou estão querendo trabalhar e até fazer essa demonstração, né? Então é uma ameaça, né, que dá, no qual a parte mais fraca ela é prejudicada, porque realmente às vezes pesa mais o emprego e o trabalho do que ele acaba passando por cima. O empregado acaba aceitando, mas isso não quer dizer que ele está concordando, muito pelo contrário. Até seria interessante também verificar a efetividade disso. Você compraria um chip de celular vendido por um palhaço? Ou você por um personagem? Ou será que já está dizendo que amanhã você será tratado como um palhaço pela operadora? Porque o que mais nós temos hoje em dia é reclamação contra as operadoras de serviço de telefonia. Vamos repercutir outra decisão aqui. Olha, a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou 8 instituições financeiras a pagar indenização por dano moral coletivo por abuso de direito de utilização de ações judiciais. No caso aqui em tela, as empresas acionaram o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e região com várias ações para evitar que o sindicato exercesse o direito de greve. A Justiça entendeu que essa postura é abusiva. Oscar, nenhuma parte pode querer utilizar a Justiça só para levar vantagem. A Justiça está ali para resolver conflitos, né? A legislação também está aí, né? A greve é um direito democrático e não é assim a empresa que vai dizer qual é a lei que deve ser adotada, a lei da empresa ou a lei de greve que está na CLT. Então, tudo isso aí é uma forma de você intimidar o empregado e de não deixar que ele peça os seus direitos. Muitas vezes, as negociações salariais entre a empresa, elas são truncadas, porque a empresa não deseja conversar, ela fecha a questão com relação a determinados fatos. E o único caminho que tem é a greve. Por isso, ela não pode obstar o direito do trabalhador de questionar através de uma paralisação, até que seria a greve. E aqui no caso, a frase muito importante na decisão do ministro é: o abuso do direito está configurado na pretensão de acionar o aparato do Estado para coibir o exercício de um direito fundamental, o direito dos trabalhadores decidirem como, por onde e onde realizar greve e persuadirem seus companheiros a aderir ao movimento. Então, a Justiça do Trabalho garantindo o direito de greve dos trabalhadores e também coibindo ações aí patronais para impedir o exercício desse direito. Tem uma mensagem para você agora. Nós estamos vivendo uma época do ano em que muitas pessoas estão precisando de doação de sangue e muitos trabalhadores que sofrem acidente no trabalho precisam. Você pode colaborar. Vamos à mensagem. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Voltando ao nosso programa, já recebendo também o Vanildo Custódio, que é lá do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região, que daqui a pouco vai conversar conosco sobre outras decisões da Justiça Trabalhista. Mas eu quero falar com o Oscar sobre as promoções, sobre a programação de eventos do Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão Preto e região. Oscar, Copa do Mundo chegando, horário especial, né? Estamos aqui com o estúdio, bandeiras, ritmo de Copa, e você, trabalhador do comércio, preste muita atenção nas informações do Oscar. Oscar, hoje é quarta-feira, o jogo da Seleção Brasileira é amanhã, na quinta. Como que fica o horário do comércio? Então, nós fizemos várias gestões, inclusive com o Sindicato Patronal, o Sincovarp, no sentido de estabelecer um critério. Mas isso não foi possível porque cada empresa tem uma proposta. Então, nós
balizamos mais ou menos um entendimento e passamos para as empresas. No dia 12, 17 e 23, que são os 3 jogos, né, as empresas do comércio de rua, elas fecharão 1 hora antes do jogo e depois permanecerão fechadas. Algumas empresas propõem uma compensação e outras não. O sindicato está orientando de que, por ser uma festa nacional, a empresa não se preocupar com essa compensação. Dá isso como um presente para o empregado poder assistir o jogo em sua casa. Isso é no segmento de comércio de rua. Tem outros segmentos, que é supermercado e é o shopping center. Esses segmentos eles funcionam até as 22 horas. Então, se você dispensar o empregado, para ele voltar fica difícil. E o que nós estamos aconselhando é de meia a 1 hora. A empresa paralisa os seus trabalhos, os empregados ficam na própria empresa, assistem um jogo e depois de meia hora retoma o trabalho. Isso. Aliás, o empregador pode até colocar telões, fazer pipoca, promover um entretenimento ali, uma confraternização entre as pessoas do comércio, ou do shopping, ou daquele supermercado, uma boa, né? Isso, é uma festa nacional, como eu disse. Então, fazer uma interação, os empregados, o proprietário, todo mundo lá, o gerente, né, numa corrente para frente, e dentro da loja aproveitar esse momento que as pessoas estão voltadas emocionalmente para saber o resultado do jogo e assistir o jogo também, né? Não adianta querer trabalhar porque cliente não vai ser doido de fazer compra nessa hora na loja, né? Ele vai ser, assim, os negativos vai por cima dele, né? Porque ele realmente está atrapalhando lá. Coisa, mas lógico, ele é bem-vindo o cliente, mas nessas horas, pelo amor de Deus, dá uma oportunidade aos empregados para poderem assistir os jogos. Você falou que não é obrigado a liberação, mas aquele trabalhador que, por exemplo, tem banco de horas, entrando em acordo, ele pode compensar essas horas, né? Ia receber ou ia gozar em outro momento, acaba compensando agora. Sem dúvida. Pode usar o banco de horas, pode começar, tem empresa que quer começar a funcionar às 7h30, tem várias opções aí, né? Então, o que a gente pede é que o trabalhador, que o empregador também não fica contando minutinho por minutinho para compensar, né? Então, que seja feita uma coisa assim, mais de acordo com que não penalize muito o empregado e a empresa possa também mostrar que ela tem um patriotismo, né? Nada mais que um patriotismo com relação a esse Muito momento. bem, o Vanildo no último programa trouxe a tabela da Copa do Mundo, já distribuiu em todos os postos, Vanildo? Claro, sim, os trabalhadores já estão informados a respeito da Copa, da tabela, né? E lá com o seu dicionário francês, né? Para estar orientando os franceses que vão estar chegando aí, né? Vão estar na cidade, né? Então é importante todo mundo estar informado a respeito da Copa do Mundo, né? Agora, Vanildo, a sua categoria tem uma coisa que é a categoria do Oscar. A sua não tem o que o Oscar tem. Lá não tem a Miss Frentista, né? Não tem a Miss Frentista. A gente ainda não teve essa oportunidade, né? De estar realizando esses eventos, né? Mas é importante, já levei essa mensagem à nossa federação, com o objetivo também de estar fazendo a Miss Frentista, né? Por que não? A gente está fazendo atividade para nossas trabalhadoras da nossa categoria. E o Oscar tem a Miss Comerciária, ele é a 20ª edição do Miss Comerciária. Enquanto a gente conversa, você vai assistir umas imagens do ano passado da cerimônia de premiação. Oscar, inscrições já estão abertas, né? Inscrições já estão abertas, é o 20º concurso, nós participamos de todos. Esse concurso ele tem uma sequência, as candidatas vencedoras das cidades, onde tem sindicato dos comerciários, vão representar junto à federação a cidade, e lá terá o concurso de Miss Comerciária Paulista. E as inscrições são... esse concurso, ele visa enaltecer a beleza da comerciária, né? Tem meninas muito lindas aí, trabalhando no nosso comércio, e que não sejam, assim, modelos. Elas têm que estar trabalhando há mais de 6 meses na empresa, e que sejam autênticas comerciárias, provar que há o registro na carteira. Precisa ser sindicalizado, Oscar? Não há necessidade. Nós estamos divulgando, então tem que mudar a divulgação. Atenção, você que ouviu no rádio, não precisa ser associada ao Sindicato dos Empregados do Comércio. Porque nós tratamos categoria, né? Categoria é um todo, né? Associados é aqueles que têm a carteira de sócio.
Então nós atendemos basicamente toda a categoria. E funciona, é uma vaga por empresa ou se a mesma empresa possui duas meninas lindas, muito belas, podem fazer inscrição também? Pode ocorrer, desde que a empresa tenha filiais, né? Ela representa uma filial da empresa, não da mesma loja, né? Porque senão vai dar confusão, né? Então ela vai pelas filiais. Já houve casos de ter 3 candidatas de uma empresa só. As inscrições vão até o dia 30 do mês 7 e o concurso ocorre em agosto. Que dia, Oscar? No dia 30 de agosto. Tá. E locais aonde a comerciária pode fazer a sua inscrição? No próprio sindicato, nós temos 6 endereços em Ribeirão, todos os endereços, ou na secretaria do sindicato mesmo, ela liga lá e passa a fazer parte deste grupo, né? Porque a logística aí é um pouco assim demorada, que tem ensaios, né? Prioriza horários que não atrapalham o serviço dela, né? O horário de trabalho. Tem ensaios, tem as roupas de gala, né? Maiô, tudo isso tem que ser, há uma produção antes dessa moça ir à passarela. Premiação muito interessante, a primeira colocada vai ganhar R$5.000, a segunda colocada R$4.000, a terceira colocada R$2.000. R$3.000. 3.000? 5, 4, 3 e 2.000 para mim, simpatia. Simpatia, isso. Oscar, muito legal. Eu quero que você fale agora sobre a academia. Parece que vai inaugurar nova sede da academia. Como que é isso? Isso. A Academia Ritmo do sindicato está instalada na rua Marquês de Pombal 415. Ela já existe há 10 anos e consolidou-se, né, com mais de 800 alunos lá na academia, né? E resolvemos premiar os comerciários da categoria. Nós construímos uma academia nova, totalmente nova ao lado desta. É um edifício com 3 pavimentos, com ar-condicionado e equipamento todos novinhos, né? Os aparelhos de ginástica, tudo novo. É tudo novo, o prédio é novo, tudo novo. E também estamos oferecendo a locação de filmes. Nós temos 4.000 títulos gratuitamente aos frequentadores desta nossa academia, aos comerciários e aos dependentes. Que maravilha, muitas novidades. O fórum vai acompanhar o lançamento da academia. Preciso liberar o Oscar, tem mais uma atividade sindical agora. Oscar, eu vou ficar fora durante o período eleitoral, mas quero desejar que você continue participando conosco, prestigiando quem estiver aqui na bancada apresentando o Fórum do Trabalhador, ok? Sem dúvida, André. E muitas felicidades aí no seu embate aí, que você seja muito feliz e que realmente alcance o que você deseja. Muito obrigado, Oscar. Vamos fazer um pequeno intervalo. Preste atenção na nossa campanha do combate ao trabalho escravo. Homem, analfabeto, 21 a 30 anos. Esse é o perfil do escravo no Brasil. Ele começa a trabalhar ainda criança, aos 12 anos. Está escondido na imensidão do território brasileiro, em plantações de cana-de-açúcar, soja, algodão, café e também na produção de carvão. Há mais de 100 anos, o país deixou para trás os troncos, os grilhões e as senzalas. Mas ainda hoje, existem brasileiros presos a uma vida de tortura, ameaça, violência física e psicológica. Chega de servidão. A ação do judiciário é decisiva para quebrar as algemas e garantir a dignidade ao trabalhador brasileiro. Voltando com o Fórum do Trabalhador, recebendo agora Cafola, nosso querido amigo da Nova Central. Com os dois eu vou debater, vou usar a tecnologia aqui para debater mais uma decisão da Justiça do Trabalho. Aliás, essa foi o Vanildo que nos presenteou aqui. Reddicar é condenada por atraso em salários de prestadora de serviço. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Reddicar e a Card Service, prestação de serviços de cartão de crédito, a pagar indenização a título de dano moral a um consultor de vendas que sofreu reiterados atrasos em seus salários. Além disso, ele foi demitido e a empresa demorou para pagar as verbas rescisórias. Ele buscou o amparo da Justiça, recebeu a indenização no valor de R$5.000. Ação originária da Terceira Região do Trabalho, Minas Gerais. Meninos, vamos aqui. Atraso no salário gerou dano moral. Se a moda pega, hein?
Então isso é muito importante, só uma decisão dessa, né, André? A gente percebe que é o seguinte, eu acho que o salário do trabalhador é uma questão muito sagrada, né? Ele tem que levar o alimento para casa, a sobrevivência da família, o pagamento das suas obrigações, tudo está inserido no ganho dele. Então, de repente, esse trabalhador, ele deixa de receber o seu salário, tudo vem para cima dele, corta a água, corta a luz, chega lá o pagamento do aluguel, não tem um dia para pagar o aluguel, aí ele vai ter que pagar com multa, e muitas vezes tem muitos trabalhadores que às vezes caem em depressão, né, por causa desses compromissos que ele tem com a sociedade, com a família, e acaba tomando prejuízo. A gente sabe que o pagamento tem que ser feito no 5º dia útil, e nem sempre as empresas fazem o pagamento no dia útil, no 5º dia útil. Então é importante que os trabalhadores sempre fiquem atentos e busquem seus direitos. Tenha o seu sindicato, procure seu sindicato, ligue, cobre a sua diretoria, para que sejam tomadas as devidas providências, porque é nesse sentido que é importante que o trabalhador... Tem trabalhador, André, que tem pensão alimentícia para pagar, e aí como é que fica? Vai preso. Entendeu? Então é importante ter essa consciência do empresário de fazer questão de pagar no 5º dia útil, porque ele tem do dia 1º ao 5º dia para poder fazer o pagamento. Então, que faça de acordo com a lei, porque aí vai dar a questão do dano moral para o trabalhador. Ele comprovando, através da justiça, que ele teve aquela lesão com referência à questão do atraso de pagamento, não foi cumprida as determinações, ele pode tomar as providências pertinentes a isso. Cafola, na decisão, um dos itens é bem o que o Vanildo lembrou, a apreensão que o trabalhador tem quando ele fica aguardando. Ele sabe que no dia tal tem o pagamento atrasa, ele espera para outro dia, as contas começam a vencer, os compromissos, falta o pão na casa, enfim, o trabalhador entra numa situação humilhante. É horrível, né? Porque o trabalhador ele não tem para onde correr. Ele fica esperando o patrão se mobilizar para realmente facilitar a vida dele. Porque o trabalhador só tem aquele fonte de renda. O patrão, muito pelo contrário, tem outros tipos que favorecem ele. Se o patrão quiser aumentar o preço do produto dele, ele vai lá e aumenta o preço do produto. O trabalhador não tem como. O trabalhador precisa esperar 1 ano para aumentar o salário, para vir um decídio coletivo, para ter a correção. E quando ocorre o atraso do pagamento, é um fator até psicológico. Num caso específico, eu entendi que também atrasou no ato homologatório, né? Que atrasou o pagamento do ato homologatório. E não forneceu os documentos necessários para movimentar a conta do fundo de garantia. Isso é horrível. Isso é uma técnica que empresários malévolos da nação brasileira usam para forçar o trabalhador a receber o que ele tem a receber inferior. No desespero que o trabalhador está ali para honrar os compromissos que ele tem, que ele assumiu perante a família, perante a sociedade, o empresário usa essa técnica para dar um valor inferior ao que ele tem de direito integral. E o trabalhador, naquele desespero, ele acaba aceitando, porque ele sabe que a justiça no país existe, só que se depender dela, isso daí vai ficar para os netos dele. Então, como ele precisa se alimentar no ato, ele tem a eminência necessária daquele ato, ele se subjuga novamente a aceitar o que o patrão está oferecendo. Jarbas Cafola, sindicalista experiente, já participou de outros segmentos econômicos, então sabe muito bem o que está falando. Jarbas, geralmente o patrão, ele paga o fornecedor, ele paga o aluguel do prédio, ele paga a luz, mas ele segura, ele corta, no salário do trabalhador. Infelizmente, ainda nós temos empresários que têm essa visão. Os empresários querem ganhar dos dois lados, né? Ele quer ganhar do lucro dele, da venda, da indústria, da industrialização dele, e quer ganhar em cima da mão de obra. Isso é horrível para a nação, né? Porque o próprio trabalhador, o próprio ser humano, ele não consegue autoproduzir depois. Aí depois vem o chavão em cima do trabalhador, que é um país que não trabalha direito, o operário tem dificuldade, mas o empresário tem grande culpa disso. Porque o próprio empresário não consegue motivar o trabalhador, não consegue valorizar o trabalhador nessas situações. Vanildo, começou a atrasar salário, procurar o sindicato imediatamente. Perfeito, né? Eu acho que agora, com essas decisões, para o nosso jurídico, vai trabalhar muito em cima dessa questão do atraso de pagamento dos trabalhadores. Eu acho que é importante a gente frisar que muitas vezes o trabalhador, que nem o Cafola
disse agora mesmo, o trabalhador fica numa situação difícil, porque ele só tem aquela renda, só depende daquilo ali para poder sustentar a sua família. E de repente atrasa o pagamento. Aí o patrão muitas vezes fala assim, não, olha, eu não vou te pagar, eu tenho outros compromissos. Quer dizer, a prioridade dele é o produto da empresa, é os compromissos que a empresa tem, é os precatórios, esses negócios. Aí o que acontece? A empresa muitas vezes fecha, aí o trabalhador vai ter que procurar na justiça o seu direito. E aí, como é que fica a situação desses trabalhadores? Aqui em Ribeirão Preto teve um posto de combustível que fechou ali na Costa e Silva, e os trabalhadores, todos eles foram mandados embora sem receber nenhum centavo. Quer dizer, então, numa situação dessa, além do direito dele, que ele tem que receber de acordo com a convenção coletiva, que tem as multas, de acordo com a lei, também tem que receber o dano moral, porque ele sofreu uma consequência da mal administração do patrão. O patrão não soube administrar a empresa, né, deixou de pagar os direitos dos funcionários, deixou de fazer homologação, deixou de cumprir as normas, né? Inclusive essa empresa, o sindicato já levou até lá no Ministério Público, e está sendo investigada o sócio proprietário dessa empresa, para que possa conseguir bens para poder penhorar e pagar o direito desses trabalhadores. Então a função do sindicato, André, é essa, é fazer cumprir as normas da lei e fazer com que o empresário, ele realmente faça com que a lei seja cumprida e que esses trabalhadores não sejam penalizados, ou seja, não tenha prejuízo dos seus direitos. Quero falar agora com você que é gráfico, eleição no Sindicato dos Gráficos essa semana, e o Fórum foi acompanhar o processo de eleição. E entrevistamos o presidente, que falou um pouquinho antes da expectativa do pleito. Como é que funciona o processo eleitoral, a votação? Nós estamos com um processo eleitoral de 4 urnas, uma aqui na sede e 3 itinerantes, que vai em todas as gráficas, né? Todos os direitos a voto, eles vão votarem com as urnas, eles já foi notificado todas as empresas, que a urna entra na empresa, colhe os votos até às 17 horas. E uma urna que está no interior, né, que está em Pontal, foi para Pontal, Pirassununga e... Pontal e Pirassununga. E às 17 horas a gente encerra a apuração aqui no Sindicato dos Gráficos. Quais são os projetos após a eleição? Agora começa a campanha salarial, né, que já começou a reunião na federação com todos os sindicatos filiados, são 18 sindicatos filiados do setor gráfico, e a gente já começa, mês que vem, já a negociação salarial para esse ano, 2014. E que todos, né, hoje, tendo a eleição aqui dos gráficos, a gente renova mais uma diretoria, que realmente entrou mais diretores de novas empresas, como o da Pearson, da Gráfica São Francisco, mais uns diretores que vêm para somar o trabalho do sindicato. Que muitas pessoas, muitas vezes, falam que o sindicato, muitas vezes, não fazem muito pela categoria. Mas se o trabalhador procurar cada sindicato de origem, nós estamos todos à disposição aqui, todos os sindicatos, eles só, como que se diz, eles só divide as categorias, como dos metalúrgicos, do comércio, mas toda a finalidade, a justiça, a lei é uma só essa definição para que todos procurem seu sindicato de origem, alguma reivindicação nas empresas, que nós estamos à disposição para atender tanto os sócios como os não sócios também da categoria. A expectativa da votação é muito boa, porque é tranquilo, então uma eleição tranquila, certo? E tudo na programação certa, desde as 8 horas da manhã nós estamos aqui, desde as 7 horas da manhã, todos já saíram para a rua para pegar voto, e a gente espera que está tudo tranquilo, nenhum incidente até agora, e está tudo correndo normal, no previsto. É só vir aqui, assinar e colocar na... As pessoas, principalmente quem está vendo aqui na sede, as pessoas que têm horário noturno, que não vêm, eles estão vindo aqui para votar aqui na sede, que é essa urna fixa, e os aposentados realmente que a gente vai, busca, eles vêm votarem aqui também, aqui na sede. E as outras ficam itinerantes nas gráficas. E eu queria também que todos os gráficos, todos do setor gráfico, que viessem ser sócios do sindicato para cada vez fortalecer mais a categoria. Nós temos um clube de campo, bem localizado aqui no restaurante, atrás do restaurante Fazendinha, que todos viessem ser sócios para levar sua família,
para participarem do clube. Hoje está passando por uma reforma também. E convênios que nós temos com dentista, advogado, faculdade, que todos procurem seu sindicato, e gostaria que todo mundo viesse a ser sócio e precisar do seu sindicato para auxiliar em qualquer situações que o trabalhador precise. Muito bem, parabéns para você, Aristeu Martins, reeleito aí, mais 4 anos à frente do Sindicato dos Gráficos. E o Vanildo Custódio foi visitá-lo lá, participou do processo de apuração. Vanildo, presidente reeleito, é sinal de que a gestão foi bem feita? Acredito que sim. O Aristeu tem um bom trabalho, é uma pessoa muito séria, respeitada na sua categoria. Eu acho que é importante esse trabalho que o dirigente sindical faz com a categoria, porque ele tem mais a confiança, né? E mais cada ano que passa, cada gestão que ele assume, cada mandato que ele cumpre, ele acaba assumindo mais responsabilidade. Eu acho que é por aí. Nós temos já alguns anos de sindicato e cada ano que passa a gente tem essa obrigação de representar melhor. Eu acredito que o Aristeu e a sua diretoria está de parabéns pelo seu trabalho, pela sua participação. A gente conhece a categoria dos gráficos, sabe a importância que ela tem no movimento sindical, aqui, principalmente em nossa cidade, nossa região. Então, fica aqui o nosso parabéns a toda a diretoria e toda a categoria dos gráficos de Ribeirão Preto. Jarbas Cafola participa de muitas eleições também pelo movimento sindical. É difícil fazer eleição quando a base é espalhada, né? As urnas têm que visitar todas as unidades de trabalho, em todas as cidades, e o sindicato tem que estar preparado para isso. Com certeza, né? A gente participa em algumas eleições de base territorial de sindicatos que tem 12, 18, 20, 50 cidades onde tem trabalhadores, e são feitos roteiros para levar essas urnas para que todos os trabalhadores tenham o direito de votar, participar da eleição, para que todo trabalhador sinta o calor da eleição, para sentir que realmente ele tem o direito, o trabalhador votar, escolher, para que ele seja democrático. Por quê? O movimento sindical, eu tenho a visão de que é o braço direito do movimento democrático nacional. Nós, do movimento sindical, somos muito democráticos e nós fazemos tudo à clara. Em especial, do Aristeu, estava comentando agora, eu participei da eleição do Aristeu. Na primeira eleição que ele saiu como presidente, eu tive a felicidade de colocar o Aristeu como presidente do Sindicato dos Gráficos. Nós fizemos essa história, né? Então, parabéns ao Aristeu pela essa renovação, porque a gente acreditou que o Aristeu, naquele momento, era necessário a renovação no Sindicato dos Gráficos para que ele viesse a construir o que ele está construindo dentro do Sindicato dos Gráficos. Parabéns ao Aristeu, parabéns aos gráficos por essa eleição. Jarbas, para esclarecer o nosso telespectador, mesmo quando só aparece uma chapa para disputar, mesmo assim é feito o processo de eleição, faz cédula, a urna corre em todos os postos e o trabalhador que não concorda pode votar não ali. Pode. O trabalhador que às vezes não concorda, natural, ele tem até 3 opções, né, André? Ele pode votar em branco, ele pode anular o voto ou ele pode votar na chapa. Ele tem 3 opções de escolha, mesmo tendo uma chapa só, mesmo renovando com o presidente, com a sua diretoria, ele tem essas 3 opções. Até às vezes porque na mesma chapa, na mesma diretoria, às vezes muda a composição, entra novos sindicalistas ou existe uma alternância nos cargos, né? Ah, sim, natural, né? Às vezes os trabalhadores que compõem a chapa, às vezes se aposentou, o outro mudou de estado, mudou de cidade, está em outra atividade, teve novas propostas de trabalho, ele se desvincula da categoria, vai para novos objetivos e abre oportunidade para novos trabalhadores compor a diretoria do sindicato. Muito bem. Quero discutir com vocês agora mais uma decisão da Justiça e olha, essa é uma decisão extremamente importante. A Votorantim terá que indenizar o metalúrgico terceirizado vítima de silicose. Esse trabalhador, ele era funcionário de uma empresa terceirizada, a Manserve Montagem de Manutenção Limitada, prestava serviço para a Votorantim e no ano de 2009 ele começou a sentir dor no peito, dor nas costas, cansaço, falta de ar, chiado e tosse. Procurou o seu médico e acabou sabendo que ele tinha silicose, doença irreversível
que provoca endurecimento dos pulmões. Procurou a Justiça de Minas Gerais, entrou com ação indenizatória e a Votorantim foi condenada de modo subsidiário a pagar R$10 mil de indenização. A gente sempre fala que a saúde não tem preço, a vida não tem preço, uma doença do trabalho irreversível. Vocês dois que são muito preocupados com isso, o que podem falar sobre essa decisão? Aí tem duas situações, né, André? Horríveis para o movimento sindical, para a sociedade e para o trabalhador. Primeiro, a terceirização, que aquele trabalhador já não tem o mesmo piso salarial que tem o trabalhador principal da empresa. Já está levando aí uma tinta muito grande economicamente. Segundo, a silicose, né? O que demonstra aí, né? Uma empresa que não tem toda a responsabilidade social que ela mostra nas propagandas. Que uma empresa que assume o compromisso com o trabalhador de pôr ele num ambiente que tem silicose, essa empresa sabe que vai matar esse trabalhador. Não vai matar agora de imediato, porque a silicose ela só aparece depois de 20 anos. Porque ela entra no pulmão, vai degradando o pulmão, alvéolo por alvéolo, endurecendo esse alvéolo, até que o pulmão vira uma pedra inteira e aquele pulmão é inutilizado. Agora eu me pergunto, R$10 mil paga-se uma cirurgia de transplante de pulmão? Eu não sei qual o custo de uma cirurgia desse porte, né? Mas R$10 mil não paga nenhum medicamento desse período. Então, a gente tem que tomar cuidado com as empresas que hoje estão envolvidas com a terceirização, que é nefasta para a nação brasileira, e em especial empresas que têm silicose, porque elas vão fazer uma devassa dentro da população nacional que tem esse tipo de trabalho. Analisando aqui a decisão da Justiça, esse trabalhador, ele exercia uma função onde existia a inalação da sílica em lapidação de cristais durante 4 anos. Depois passou a fazer manutenção de fornos de óxido de zinco da empresa, onde também estava exposto às partículas de sílica. A empresa sabe que é contaminante, sabe que tem que usar EPI, sabe que tem que fazer exame médico periódico, mas você disse, também uma doença silenciosa, né? Destrói aos pouquinhos. Muito silenciosa. Eu tive a oportunidade de participar de alguns congressos na área de mineração, em especial da indústria de extração do amianto. Hoje, a indústria de extração do amianto, ela se transformou para atender as necessidades ambientais, consequentemente para atender as necessidades humanas, porque era desumano trabalhar dentro de uma indústria de extração de amianto, consequentemente em toda a sua cadeia produtiva, que faz a telha, faz a caixa do amianto, caixa d'água de amianto, a telha. Aliás, a própria população era exposta, tanto que agora mudou-se para de plástico ou os produtos ali do petróleo, que tem mais segurança, né? Com certeza. E essa indústria investiu em filtros pesadíssimos, que dentro da área industrial não se tem mais amianto, não se tem mais a sílica. Filtros que puxam todo o ar, que não prejudicam mais o trabalhador. Que há 20, 30 anos atrás, se pedia esses filtros para que o trabalhador não se contaminasse e não se conseguia convencer o empresário a implantar. O empresário começou a implantar só depois que ele percebeu que ia ser privado de extrair esse amianto, que ele ia fechar todo o investimento dele. Então ia doer no bolso desse empresário, consequentemente, ele começou a investir para não perder mais essa renda, que é uma renda muito grande. Nós temos 3 cidades em Minas Gerais que extraem amianto a nível de exportação, que traz uma situação econômica legal para a população daquela cidade e até na balança. Então, esses empresários investiram para não perder, mas só depois que perceberam que iriam perder. É difícil a gente convencer o empresário.
Vanildo, você é muito preocupado também no setor dos frentistas. A gente já falou aqui do paninho, a gente já falou do benzeno, a gente falou das substâncias que são exaradas durante o processo de abastecimento e é importante exame médico periódico também, né? Claro, sim. Eu acho que é importante, André, o sindicato, né, estar atento à sua categoria, né? Nós temos, como você falou aí, nós temos nossos trabalhadores frentistas. Então inclusive, o Sereste de Ribeirão Preto está fazendo um bom trabalho em Ribeirão Preto na questão de orientações nos postos de gasolina. Foi notificado todos os postos de combustível para apresentar a documentação legal pertinente à atividade do posto. E a gente sabe muito bem que lá no posto ele tem que ter o PPP, PMSO, todos são documentos importantes que vai definir a questão da saúde do trabalhador, a questão da administração da empresa, da atividade da empresa. Então é importante, tem algumas empresas que não apresentam esse documento e a gente tem pedido fiscalização, mesa redonda do Ministério do Trabalho, até mesmo denunciado no Ministério Público, né? Nós temos denunciado empresas que não fazem os exames periódicos, exame demissional. Então é importante que o empresário cumpra as normas da lei, porque vai evitar amanhã depois uma futura ação na justiça que pode até fechar a empresa, até mesmo interditar a empresa caso ela não tenha cumprido com as normas regulamentadoras. Então é importante que as empresas cumpram essas metas. Nós temos em Ribeirão Preto alguns postos de combustível que foram autuados recentemente pelo Ministério do Trabalho e está sendo investigado pelo Ministério Público. O Ministério Público vai estar impetrando uma ação de cumprimento na Justiça contra alguns postos de combustível em Ribeirão Preto que não cumprem essas normas regulamentadoras. Ou seja, os trabalhadores trabalham às vezes até mesmo além da hora normal, 12, 14 horas por dia e sem equipamento, seus IPI, e o sindicato pediu fiscalização, pediu mesa redonda, ligou na empresa, fez tudo o que tinha que fazer e as empresas não cumpriu. Por esse motivo, nós denunciamos no Ministério Público. Inclusive, consta no nosso informativo que está circulando nos postos de combustível essa empresa que prejudicou a saúde dos trabalhadores. Então, o sindicato está aí para isso, para acatar as informações dos trabalhadores, denunciar e fazer cumprir as normas da lei. Por isso, você, trabalhador, consulte o sindicato, denuncie. O sindicato está preparado para fazer o embate. Você não precisa se expor, deixa que o sindicato, você passa a informação, o sindicato vai, faz a constatação, faz a denúncia, monitora e acompanha no Ministério Público do Trabalho, na Delegacia do Trabalho e, enfim, na Justiça Trabalhista em geral. Nós falamos aqui de órgãos, falamos do trabalhador que teve seus órgãos danificados, que teve a sua saúde prejudicada, e o Fórum também participa da campanha de doação de órgãos. Preste atenção nesta mensagem. Voltando com o Fórum do Trabalhador, recebendo o Vanildo Custódio do Sindicato dos Frentistas e o Jarbas Cafola. Ele é da Nova Central e está aqui dentro dessa nossa parceria. Eu estou vendo a revista Exame desta semana que traz uma matéria falando
e perguntando por que o capitalismo é tão injusto e apresentando aqui um posicionamento diferente das empresas. Começa a nascer agora empresas que querem mudar o capitalismo, não querem só ter lucro, querem ter uma consciência social. Vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vanildo, dá para acreditar nisso? O capitalismo que não é mais selvagem, um capitalismo mais humano? Eu acho, viu, André, que tem muitos empresários aí preocupados com o bolso. Você sabe muito bem que as decisões da justiça hoje, elas têm dado favorável a direitos, que nós já debatemos muitas vezes, acabamos de falar aí, a respeito do dano moral, o assédio moral. Então eles estão preocupados com essa situação hoje na justiça, porque já é mais ou menos assim, o pessoal já trata, né? O brasileiro só fecha a porta depois de roubado, né? Então muitas vezes o empresário também muitos deles pensam dessa forma. Enquanto não estava mexendo no bolso deles, a coisa ia da maneira deles. O trabalhador trabalha 14, 16 horas por dia, né? Coloca lá, que nem o companheiro aí trabalhou na empresa de Minas lá, da Votorantim, onde que a empresa foi condenada a pagar 10 mil reais. 10 mil reais que nem o Cafolo falou, não vai dar para pagar a saúde desse trabalhador. Mas é uma decisão que faz com que o empresário possa enfiar a mão no bolso. E ele sente essa dor. A dor dele está no bolso, está na economia. Mexeu no bolso do patrão, falou que vai tirar dinheiro dele, ele já começa a se virar. Eu acho que é mais ou menos por aí que os empresários estão preocupados com a questão dos danos morais, do assédio moral, do dano à saúde do trabalhador, essa questão que hoje nós convivemos. Nós tivemos recentemente aquele seminário que aconteceu na Câmara Municipal, que você promoveu lá, e a gente sabe muito bem as consequências que leva um dano moral e um assédio moral. Então a gente tem acompanhado e a gente sabe a importância dessas discussões no movimento sindical, no meio empresário, na sociedade. Então hoje os trabalhadores hoje estão tendo uma consciência melhor e a Justiça do Trabalho muitas vezes tem reconhecido o direito do trabalhador e da trabalhadora. Então é importante essa discussão e a gente ficar realmente preocupado e cobrar dos empresários os cumprimentos das normas regulamentadoras, né, que estabelece as prioridades e os direitos desses trabalhadores. Cafola, quero que você comente essa informação. Em 2006, nos Estados Unidos, nasceu o capitalismo consciente, que prega que as empresas devem ser geridas por um propósito maior do que simplesmente lucrar e preocupar-se com todos os públicos que têm relação com o negócio, os funcionários, os fornecedores, os clientes e não apenas os acionistas. Preocupar com o cliente, preocupar com o empregado é uma forma de, no final, ter mais lucro ainda, né? Eu não vejo com bons olhos isso aí, não, André. Desculpa. Isso daí nada mais é do que marketing, né? A gente sabe disso, né? Que empresas exploram esse lado social, que enviam, passam na televisão, passam em tudo quanto é lado. Para a gente ter uma noção, a gente pega o PROCON. O nível e o número de reclamação que tem de produtos de empresas que produzem. Qual é a preocupação dessas empresas com o seu próprio produto final, que é o consumidor. O índice de reclamação de alguns segmentos tá abusivo, que você fala, mas é verdade isso, eu não fui ainda, mas eu posso ser o próximo. Aí você fala, poxa, se o consumidor está sofrendo desse jeito, imagina como é que está o trabalhador lá dentro. Então, pode vir a acontecer isso, pelo amor de Deus, né? Mas não é para já não, isso aí demora um pouquinho, né? O nosso empresário não está assim preparado para isso não, com todo respeito. Aliás, o Cafola trouxe uma informação interessante com relação a algumas marcas famosas e que utilizam mão de obra escrava, mão de obra barata.
E esta semana, a presidente Dilma Rousseff sancionou a nova legislação de combate ao trabalho escravo. Agora, as propriedades rurais, aonde for detectado o trabalho escravo, terão as suas terras expropriadas, ou seja, o governo vai tomar essas terras e elas serão destinadas para a reforma agrária. Na cidade, as empresas perderão o seu prédio, o seu imóvel, que serão disponibilizados para a reforma urbana, para a construção de casas populares. Nós aprovamos essa semana aqui na Câmara Municipal um projeto de lei também cassando o alvará dessas empresas e proibindo que os empresários voltem a trabalhar na cidade com outra razão social ou com outra forma de burlar a fiscalização. Chegou a legislação tão esperada, o Brasil está mais sério agora, vamos combater o trabalho escravo de modo mais efetivo? Eu acho que é o seguinte, André, a gente tem percebido que muitas vezes a gente tem acompanhado as discussões, sai das bases, na verdade, né, para o movimento sindical, essa preocupação. Nós, como dirigente sindical, muitas vezes o trabalhador, que eu costumo falar aqui, o trabalhador muitas vezes não conhece, não sabe o nosso trabalho. O Vanildo faz tempo que não vem aqui no posto, né, mas na verdade nós estamos em outras atividades que o sindicato também tem que participar, que é o caso da gente estar em seminário, conferência, congressos, discutindo essas questões, né? Pertinente à saúde do trabalhador, pertinente ao direito do trabalhador, ao direito do cidadão, assim como eu participo hoje do Conselho Municipal de Saúde, do CODEMA, né? Que também é um conselho do município de Ribeirão Preto. Então, quer dizer, a gente tem essas atividades que faz parte de discussões pertinentes a essas questões. E é importante essas decisões, essas medidas da presidente Dilma, porque a gente sabe muito bem que tem empresas que nós, somente nossa categoria, posto de combustível, por exemplo, nós temos posto de gasolina que muitas vezes fecha e não se sabe de onde é que foi parar o dono, né? O que aconteceu. Então, nós temos uma preocupação de procurar informações na Receita Federal, procurar informações no PROCON, em qualquer lugar da atividade dos sócios dessas empresas. Eu acho que já passou da hora, né, de procurar os responsáveis por essas consequências e deixar o trabalhador, às vezes, em maus lençóis, digamos assim. Ou seja, deixar o trabalhador sem seus direitos, né, deixar o trabalhador sem receber, né, que foi a questão que nós falamos aqui agora há pouco, da questão que o trabalhador deixou de receber o seu salário, deixou de receber sua rescisão de contrato de trabalho, né? Então, é importante ser essas decisões, essas medidas que faça cumprir e procurar os responsáveis e penalizar esses responsáveis, fazer com que ele pague pelo ato que ele cometeu. Ou seja, a empresa, muitas vezes a gente sabe, tem empresa aí, abre à noite, no outro dia já amanhece fechada, né? Então, assim, muitas vezes é lavagem de dinheiro, muitas vezes é tráfico de droga, tráfico de até pessoas humanas. Então, a gente precisa realmente tomar as devidas providências. Recentemente, semana passada, nós tivemos o Ministério Público, numa chácara em Ribeirão Preto, aonde foi preso o proprietário da chácara que tinha prostituição de menores. Então, a gente tem realmente que acompanhar e denunciar esses tipos de casos. Cafola, muitas vezes o trabalhador ele está naquela situação degradante, trabalha além do horário, não recebe a remuneração e ele é intimidado, ele tem medo, ele está preso. No caso que o Vanildo coloca, meninas, senhoras, moças paraguaias com a promessa de trabalhar como doméstica vieram para Ribeirão Preto e quando chegaram aqui era para se prostituir. 2 fugiram, buscaram socorro, chamaram a polícia, foram paradas. É importante a denúncia. O movimento sindical é parecido nessa proporção com a polícia. Ele precisa da informação, precisa da denúncia. Direto, né? Porque sem a denúncia a gente não tem como agir. Até porque às vezes você vai fazer a fiscalização, na hora tá tudo lindo, né? Tá lindo, maravilhoso. Sorriso, bonito. Somente no posto de gasolina, que agora tudo é câmera. Deixa eu contar um caos aqui. Em 2006, nós estamos falando de trabalho escravo. Aí você começa a pensar, trabalho escravo no estado de São Paulo? Isso daí é coisa lá do Pará, do Amazonas, do Madeireiro,
Não, trabalho escravo em São Paulo e em Ribeirão Preto. Em 2006, o Sindicato dos Metalúrgicos fez uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho que existe uma metalúrgica a 300 metros da Delegacia do Trabalho, no Balão, que tinha trabalhador escravo. Foi lá, na hora o patrão não deixou o sindicalista entrar. O fiscal entrou, não achou. O sindicalista ficou ali na porta. Ô, amigão, tem. Vamos entrar, vai entrar. Entrou. Na hora que entrou, tinha 18 trabalhadores num buraco escondido, dentro de uma metalúrgica em Ribeirão Preto, sem registro de carteira, dormindo em lugar que não tem nem como falar. Então, o trabalho escravo, ele existe, sim. E além do trabalho escravo manual, nós temos que tomar cuidado com essa lei para que continue avançando. Porque nós temos o trabalho escravo psicológico. Hoje, na lavoura, está se fazendo uma situação muito exorbitante sobre a produtividade. Se o trabalhador não produzir, não cortar a quantidade certa, na próxima safra, esse trabalhador não vem. Consequentemente, esse trabalhador, para trabalhar igual ao outro, ele está usufruindo de produtos químicos, que está dando respaldo dentro da nossa sociedade. Então a gente tem que tomar cuidado com essa lei, fazer com que essa lei avance para com o trabalho escravo psicológico. Senão a gente vai continuar numa situação análoga. Muito bem. Quero agradecer a sua audiência e lembrar, o Fórum do Trabalhador é veiculado toda quarta-feira às 19 horas, aqui na Tati TV, horário alternativo aos sábados, às 13 horas e 30 minutos, no rádio, no AM 590, Rádio 79, de segunda a sexta, às 9 da manhã, aos sábados um programa especial às 8 horas. Em virtude da legislação eleitoral, vou ficar afastado agora do comando do programa, mas certamente os nossos debatedores, os nossos entrevistados e entrevistadores levarão a você tudo o que acontece no movimento sindical de Ribeirão Preto, de São Paulo e do Brasil. É muito importante que você, trabalhador, que você, sindicalista, aproveite esse espaço, interaja, participe, debata, para que os direitos do trabalhador sejam garantidos. Quero agradecer ao Vanildo, agradecer ao Jarbas Cafola, agradecer ao prestígio da sua audiência. Trabalhador, não se esqueça, consulte sempre o seu sindicato. Você tem direitos e ele está pronto para defendê-los. Grande abraço e até a próxima.